galpão de estúdios novos em que estão sendo investidos $1 bilhão. Ele falou, cara, quantos filmes ele vai ter que fazer para recuperar esse investimento? Aí ele disse, filmes de animação são os filmes mais rentáveis, mas são... Que dá mais lucro, você tá falando? Que dá mais lucro, mas proporcionalmente é uma quantidade menor comparado com os filmes tradicionais. Então ele levanta uma reflexão que é a seguinte, os caras não estão buscando dinheiro, lucro, senão estariam fazendo animação. Por que eles estão gastando tantos bilhões para criar esses estúdios novos e fazer esses filmes tradicionais? Eles têm um outro interesse. Que outro interesse é esse do negócio ser subsidiado, não precisar dar lucro e o pessoal botar dinheiro? É a propaganda, é o controle comportamental, é a estratégia de operação psicológica, é a engenharia social. Então, Hollywood, quando começa a falar de alienígena, eu acho que paulatinamente eles estão preparando essa ideia de que em algum momento a gente vai ser invadido por alienígenas e teremos que escolher um líder único global para livrar a humanidade. Essa ideia, ela é uma ideia que parecia coisa de Independence Day, né? Mas quando você se lembra que Ronald Reagan falou isso na Assembleia Geral da ONU em 1989... que ele falou, se a gente tivesse... lembrando que contexto de Guerra Fria ainda, né? Rússia e Estados Unidos brigando ali pela hegemonia global. Ele falou, se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria a Guerra Fria, porque a União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para lutar com esse invasor de fora. Aí você fala, cara, ok, o presidente da República falar isso na Assembleia Geral da ONU, estranho. Aí depois você tem, durante a crise de 2008... o Paul Krugman, que é um vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é um keynesiano, né? E ser keynesiano vai ajudar a entender, porque o Keynes é aquele cara que, teoricamente, salvou os Estados Unidos ou resolveu a crise de 29, né? Qual que era a ideia? A gente vai... o governo vai investir em projetos de infraestrutura e tal, isso vai gerar mais emprego é renda é consumo é venda, contratação. Então, resolver a crise... o governo investindo em projetos ali. A infraestrutura ajuda a escoar os produtos. Então, como o Paul Krugman é um keynesiano, ele deu várias entrevistas, saiu aqui no Brasil em vários veículos, inclusive na revista Exame. Ele falou o seguinte, depois da crise de 2008, ele falou, cara, a melhor maneira da gente resolver essa crise é se tivesse uma invasão alienígena. Aí você fala, pô, não é possível, né? Não, ele falou sério pra caramba, muito sério. Ele disse até o episódio do Twilight Zone, ou lá do Amazing Stories, que ele se inspirou, que é um episódio de 1953. Acho que nem Twilight Zone, acho que nem existia. Ele cita o episódio, que eu não vou me lembrar de cabeça, tá no meu livro, A Beira do Abismo, lá, tudo certinho. Sei. Ele falou, cara, se a gente tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos teriam que investir em defesa. Investindo em armas de defesa, iria gerar contratação, renda, consumo, ia resolver. E aí ele conclui dizendo que, mesmo que no final a gente visse que foi tudo mal entendido, que não era uma invasão alienígena, a gente entendeu errado, não tem problema porque teria resolvido a crise. Aí eu já olhei e falei, cara, um presidente americano diante da Assembleia Geral da ONU fala isso, no final dos anos 80. Depois, em 2009, 2010, eu acho que foi essa entrevista, um vencedor do Nobel, o economista Paul Krugman, fala a mesma coisa. Depois o Bill Clinton foi no Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel falou, quando você virou presidente, você pediu arquivo alienígena? Ele falou, pedi, mas não veio nada. Aí ele, que pena. Ele falou, não, mas eu gostaria de dizer que pra mim seria até interessante se houvesse alienígena, porque ia acabar com os conflitos globais que a gente teria que se unir. Eu falei, cara, 3 figuras de altíssimo escalão falando a mesma coisa, Hollywood junto. Eu falei, cara, isso é um caso... Watchmen, perfeito, né? Claro que ali é mais o Dr. Manhattan do que um alienígena, mas a lógica é a mesma, não, né? É alienígena. Tem alienígena? Tem, mas é o Dr. Manhattan. Mas no quadrinho? É no quadrinho. Ele traz uma figura alienígena e coloca... Entendi. Verdade, não, eu tô pautando pelo filme. O Ozymandias. Então, pelo filme... É o diferente. É diferente, No quadrinho, o Ozymandias joga um ser alienígena no centro de Nova York que causa, sei lá, milhares e milhares de mortes. Aí a gente já vai para outro departamento, que é Alan Moore manja do Paranauê pra caramba, né? Alan Moore a gente sabe que é um mago cerimonial. Total. Auto-intitulado, né? Telêmico, né? Que segue Crowley e tal. Segue um demoninho aí que não pode falar o nome, Segue, né? E uma serpente também, além desse aí, né? Do pau que? Pau alguma coisa? PA, com PA. Esse cara manja muito, né? Já que a gente entrou nesse aspecto, né? Tem muita coisa de operação psicológica e engenharia social dentro de... Por que os ETs legais ficam lá fora e isso sobra pra gente o ET Bilu?
O Bilu, né? O Bilu, pelo menos. Busquem conhecimento. Pelo menos a mensagem dele é boa, né? Paz e amor. Mas né? desculpa você falar. Nosso ET, mas se ele fosse do Rio de Janeiro, já seria outro tipo de mensagem. Busca. É perder o Playboy. Perder o Playboy. Cara, o Alan Moore tem muita questão assim de para você aprender sobre estratégia de persuasão, né? Veja o V de Vingança, cara. Por quê? O V de Vingança, eles não fazem um ataque falso de uma arma biológica lá pra gerar o argumento que o mundo tá sendo atacado e tal. Puta, eu não lembro, tem umas explosões, é isso? Tem a explosão, exatamente, a explosão. Essa explosão foi totalmente proposital pra gerar um caos na sociedade e justificar um endurecimento do regime, né? Pois é. Tipo o que tentaram fazer no Rio Centro aqui no Brasil também, não deu certo. É a mesma lógica, né? Um terrorismo feito internamente. Como se fosse um false flag, né? Uma bandeira falsa. Então, que tem teorias da conspiração que falam que 11 de setembro também foi isso, né? Cara... Eu não acredito, mas existem umas linhas aí bem... Existem bastantes argumentos, né? Que se você pegar o material do Ted Gunderson, as crônicas de Ted Gunderson foi um cara que ele só podia entrar com 18 anos no FBI. Ele entrou acho que com 17, porque ele tirou uma nota tão alta nas provas que os caras aceitaram a entrada dele. E aí ele foi trabalhar na área de contra-terrorismo. E esse cara, ele chegou a um posto que ele chegou a ser cogitado para diretor-geral do FBI. Ele não chegou a ser o diretor-geral, mas ele andava muito com Edgar Hoover, né, que é o criador do FBI, e Edgar Hoover que também fazia um monte de maluquice, né? Incriminava os oponentes, né? Botava falso flagrante nos caras. A história é muito louca. Até que fizeram vários filmes e inventaram era sério, tentaram descredibilizar o cara dizendo que ele tinha relacionamento com homem e tal, achando que isso ia comprometer a imagem dele. Tem até o filme com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio faz o papel do Edgar Hoover. Acho que o nome do filme é Hoover, se eu não estou enganado. Não, acho que não. Não é Hoover, não? Vê. Agora eu esqueci. Então, assim, esse Ted Gunderson, ele era amigo do Hoover e ele chegou a ser o chefe do FBI em toda a costa oeste. Então, ele tinha mais de 1.000 agentes embaixo da supervisão dele. Esse cara se aposenta e ele abre um escritório de detetive particular. E o primeiro caso que ele pega já é o caso mais complicado da justiça americana, que não é o do O.J. Simpson, não. É o caso do Philip McDonald. Philip McDonald era um cara boina verde do exército, né? Que é tropa de elite, era um médico. E que ele morava numa casa dentro do quartel. Esqueci o nome do quartel agora, não sei se é Fort Bragg ou Fort Meade. E ele liga pra polícia do exército lá e fala, fomos atacados, né? Atacaram minha família. Quando os caras... Não achei ainda. O quê? Ele tá procurando o nome do filme. Do filme do Leonardo. É só botar Leonardo DiCaprio e J. Edgar Hoover. É. Aí o que acontece? Ele liga pra polícia e ele fala, cara, fui atacado, invadiram minha casa, mataram minha esposa, minhas filhas, fui esfaqueado e tal. E aí, quando eles chegam lá, tá essa cena, ele fala, entraram três caras e uma mulher. Eles deram facada nas minhas filhas. Caramba! Deram paulada em todo mundo e ele tomou uma facada nas costas. Acho que acharam que ele tinha morrido. Aí, beleza. Aí, ok, né? Não acharam quem era o cara. Só que aí, o que acontece? Esse Philip McDonald, ele começa a falar muito, veio pra mídia e tal. Temos que achar. Começaram a rever o caso depois de uns 2 anos, eu acho. E começaram a achar que ele tinha forjado isso tudo. Que ele teve um acesso de raiva, matou a família e deu uma facada em si mesmo e disse que foram os outros. E esse cara pegou prisão perpétua. Eu acho que ele morreu ano passado. Mas isso foi em 1974. Ele estava preso até esses dias. Estava com câncer de pele, alguma coisa assim. Mas aí o que aconteceu? Esse cara tinha um amigo pessoal, que era um advogado, que ele ouviu do Ted Gunderson. Cara, eu sou inocente. E aí o advogado procurou o Ted Gunderson e falou... Olha lá o filme. J. Edgar. J. Edgar, o filme. Então, eu falei o único nome que não tá, né? Que é J. Edgar Hoover. Eu falei, Hoover é J. Edgar. Pô, brincadeira. Mas então, pra quem quiser assistir o filme, assim... É claro que a galera de Hollywood odeia o J. Edgar Hoover. Por quê? porque é na época do macartismo. Em McCarthy, que todo mundo era comunista. Ele meio que inventou isso junto com o senador McCarthy, que deu origem ao nome McCarthy. Então ele perseguia todo mundo, que ele não gostava, né? Ele chegava, o James Dean eu acho que é comunista, vamos prender. Então a galera tem uma raiva dele, né? Então é lógico que esse filme vai ser altamente enviesado para depreciar a imagem do J. Edgar Hoover. Que eu acho que fez um monte de coisa
para além do devido processo legal norte-americano e enquadrava os inimigos dele lá e atormentava os caras atropelando a lei, né? Então, realmente, eu acho que ele fez algumas coisas, mas apesar disso, né, saber que tem um viés contrário ali. Total. Não é um filme, oh meu Deus, que filme legal, vamos dar 60 Oscars, assim, mas se você quiser conhecer uma versão da história do J. Edgar Hoover, vale a pena. Aí, o advogado do Philip McDonald procurou o Ted Gunderson e falou, pô, você criou um escritório de investigação, né? Eu tenho um caso pra você. Você é o único cara que vai poder desvendar esse caso por causa da tua patente. Você é um cara, poxa, ex-diretor setorial do FBI, você é do contra-terrorismo. Você vai conseguir me ajudar a provar que o McDonald é inocente. Aí ele viu o caso, que o cara estava sendo acusado de ter matado a esposa e as 2 filhas. E ele falou, olha, se eu descobrir que ele fez isso, eu pulo fora, que eu não vou defender bandido, não. O Ted Gunderson, você procura na internet, você tem várias entrevistas dele sobre esse caso. E tem as crônicas também, que são textos que ele deixou sobre isso. Logo no início, ele chegou nessa mulher que estava na casa. O nome dela é Helena Stockley. E eu não sei de que forma ele convenceu essa menina a confessar que ela foi uma das assassinas. E ele pegou essa menina com todas as provas ali, fio de cabelo dela, pedaço de unha, né? Porque as filhas e a esposa, enquanto estava sendo assassinada, elas arranharam os caras, então tinha pedaço da pele embaixo da unha. Sim. Ele provou isso tudo, ele levou pra justiça, a justiça não aceitou as provas. Que doideira. E aí, nesse momento, ele concluiu que o buraco é mais embaixo. Por quê? Qual foi a situação que iniciou isso tudo? Aí tem tudo a ver com o filme O Gangster, né? Em inglês American Gangster, que é com Denzel Washington e o Russell Crowe. Que é um filme, esse filme é legal pra caramba, interessante. Baseado em fatos reais, que é a história do Frank Lucas. Frank Lucas era um cara lá do Harlem, se eu não tô enganado, que ele chegou e falou assim, poxa, acho que eu vou fazer uma concorrência aí com os traficantes de droga, né? Qual que é a ideia dele de fazer a concorrência? O primo do Frank Lucas tava no Vietnã. E aí ele pensou, cara, muita coisa de droga vem de lá, né? Vou tentar ver uma parceria com ele pra gente ver um jeito de trazer a mercadoria direto pra cá e a gente produzir aqui, a gente eliminar vários dos transportadores, né? E aí o primo do Frank Lucas, ele conseguiu fazer uma parceria lá com o pessoal do exército, por incrível que pareça. Eles mandavam a droga no caixão dos soldados mortos, cara. Olha, cara. Então essa história é verídica. E essa história desse filme American Gangster, né? Que esse aí, em português é O Gangster, né? Essa história tem tudo a ver com a história do Frank Lucas, com a história do McDonald's. Por quê? Esses aviões com os caixões, com as drogas, chegavam no quartel onde ele servia, o McDonald's. Ele descobriu isso e denunciou. E aí o Ted Gunderson descobriu que os caras que controlavam isso dentro do quartel, inclusive o comandante, que recebiam $1 milhão por mês só para fazer vista grossa, todos esses caras eram membros de uma mesma sociedade secreta satânica. Nossa. E o promotor que pegou o caso também era, o juiz que pegou o caso também era. E o Ted Gunderson provou isso tudo, mas não foi pra frente. Além disso, tentaram matá-lo várias vezes, né? Por vários motivos. E ele falou que foi nessa... Ele falou, cara, como é que pode? Eu trabalhei 40 anos quase da minha vida no FBI e eu não acreditava que existia isso, desses grupos que mandam em tudo. Fui descobrir depois da minha aposentadoria, no meu primeiro caso aí como detetive particular. Então a história é interessante pra caramba e vai mostrar como é que o mundo é muito mais estranho do que ele parece, né? E ele pegou vários outros casos depois. Teve um caso assim, essa entrevista tem na internet, que é um caso muito louco, que é um debate dele, porque no final dos anos 70 e início dos anos 80... ou meados dos anos 80, tava tendo um negócio chamado Satanic Panic, que os caras estavam morrendo de medo dos rituais satânicos que matavam as criancinhas e tal. Inclusive teve o caso do Son of Sam, filho de Sam, que tem uma série na Netflix, que eu acho que é isso, Son of Sam. Esse caso apareceu também... Pô, lembra a série que era dos caras do FBI, que era um cara mais coroa e um mais jovem, que eles desvendavam os casos e tal, tudo baseado em fatos reais? Como é que era o nome dessa série, cara? Esqueci completamente o nome dessa série agora. Mais recente ou antigo? Cara, não, deve ter uns 5, 6 anos, sei lá, 2015. Essa série conta a história do caso do Son of Sam, né? E aí, nessa época, surgiu esse negócio do Satanic Panic, ficou todo mundo com medo, né? E aí,
o Ted Gunderson, ele foi num debate num programa de televisão com na época era tenente-coronel, né? Michael Aquino. Michael Aquino era um cara que era tenente-coronel do exército, acho que ele se aposentou como general, se eu não estou enganado. E ao mesmo tempo que ele era o chefe de operação psicológica do exército americano, ele era o vice-presidente da Church of Satan, a igreja de Satanás, que o Anton LaVey era o líder, né? E aí o Ted Gunderson estava acusando O pessoal tá perguntando se é Mindhunter. Mindhunter, acho que é Mindhunter. True Detective. Mindhunter, obrigado, galera. Valeu. Então, ó, os escribas aí, ó, já estão anotando os livros, as séries, né? Filme, eu já nem lembro o que eu falei 5 minutos atrás. Então, cara, você tem que ver o nível do debate, cara. O Ted Gunderson falando, eu tô com as provas aqui que você mata a criancinha, faz maldade com as criancinhas, sumiu com a criancinha A, B, C, D. Como é que você tá solto ainda? Aí ele, duvido você provar, eu tô com as provas aqui. É uma baixaria a conversa, né? Então, assim, a gente tava falando, né? Por que a galera, ninguém lembra, mas eu lembro. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque você falou, eu acho que esse negócio de 11 de setembro é conspiração, não tem fundamento. Se você olha as crônicas de Ted Gunderson, meu irmão, ele descobriu tudo da parada. Assim como o Ted Gunderson descobriu que o atentado nas Torres Gêmeas de 1993, que acho que quase ninguém sabe. Aquele do caminhão no subsolo. Caminhão no estacionamento subsolo, que o objetivo era derrubar uma coluna central, fazer a torre 1 cair em cima da torre 2, né? Ou a torre sul. O que aconteceu com isso? Conseguiram descobrir antes? Qual foi a história? Não, explodiu, pô. Chegou a explodir? Explodiu. Mas não teve nenhum dano sério? Teve danos estruturais terríveis. Sério? Só que o prédio aguentou. Miraculosamente. E do avião não aguentou. Então, aí já aí é outro departamento, cara. Se você pega o pessoal analisando os metais retorcidos, né? Algumas filmagens que você vê as janelinhas pum, 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 explodindo. Alguns especialistas em demolição já analisaram e falaram que parecia ser um caso de demolição. Um dos arquitetos originais... vários explosivos espalhados pelos andares. E aí levou o prédio a sucumbir, né? Um dos arquitetos, um senhorzinho já, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele falou que quando ele projetou as Torres Gêmeas, sem falar na Torre 7, que a gente fala depois, né? Mas as Torres Gêmeas, ele falou que ele já deixou ela preparada para demolição. Não com as bombas, mas com os espaços para você inserir as bombas. Por quê? Porque ele disse que naquela época, muitos prédios em Las Vegas estavam sendo construídos e depois demolidos, construídos e demolidos. Então, como estava meio que na moda isso, daqui a 15, 20 anos a gente pode querer construir outra coisa. Então, ele disse que já tinha deixado essa preparação. E aí, naquela época também, a gente não pode esquecer que o presidente era o George Bush, filho, né? O Bushinho. O irmão dele, o Jeb Bush, que era governador da Flórida, ele tem um outro irmão, que eu esqueci o nome, cara. Esse outro irmão dele era dono de uma empresa de segurança que fazia a manutenção do prédio das Torres Gêmeas, né? E eles fizeram uma manutenção gigante no prédio na semana antes. Aí os caras já botaram as bombas, né? Usariam essa manutenção pra... Sem falar das milhares de pessoas de alto escalão que não foram trabalhar nesse dia. Inclusive o atual secretário de comércio, Howard Lutnick. Que tinha o escritório da Cantor Fitzgerald lá, perdeu o próprio irmão, mais 600 funcionários. Então esse negócio de... O que teve de gente que se atrasou... Na verdade, Vilela, se você mergulha mais nisso, tinha uma espécie de protótipo do WhatsApp naquela época. E o pessoal recebeu, mais de 100 pessoas receberam aviso nesse aplicativo falando para não ir porque ia acontecer algum problema e não foram. Então isso esse problema. Ou outro tipo, né? Não falaram exatamente qual que era, falaram que era por causa de risco. Então isso é documentado. Eu só não tenho aqui de cabeça, eu não me lembro o nome do aplicativo, mas tem matérias em jornais de grande circulação sobre isso. Então aquela história é muito estranha. Não, e os alvos, sem falar, se pegar Pentágono... o documentário Fahrenheit 9/11 já é do Michael Moore, ajuda muito. Do Pentágono, que falam que aquilo não é um avião, né? Que pelo tipo de... Parecia um míssil, né? E tinha um que ia pra Casa Branca, não era? Uma história essa? Esse foi derrubado. Esse foi derrubado com todo mundo... Os caças derrubaram. Exato. Então, o ato patriótico, mas... É ato patriótico 2.0. É exatamente isso, cara. Estamos num tempo onde... Tem que ter um 11 de setembro 2.0. Vamos tirar algumas liberdades pessoais, mas vocês sabem que é pro bem maior, que é pra segurança. Pô, claro, com certeza. Então, pra você ter um ato patriótico, você tem que ter um 11 de setembro.
Para você ter um ato patriótico 2.0, você tem que ter um 11 de setembro 2.0. Talvez um 11 de setembro cibernético, né? Cibernético, conforme o Fórum Econômico Mundial já vem alertando há muito tempo, naquele exercício de simulação chamado polígono cibernético ou cyber polygon. Foi o que aconteceu? Foi Portugal? Não. Teve um apagão. Recente? É. Ah, sim, Portugal e Espanha tiveram vários apagões aí, né? Estranhíssimo que eles falaram que foi ressonância, né, dos fios, né? Que o fio começou a tremer por causa do calor. Eu acho que não foi, não. Mas, essa é a primeira etapa. Então, isso já tá meio que programado. Quem que eles vão culpar por isso? Ou serão os russos, né, que eles chamam de hackers patrocinados por estados, hackers patrocinados pela Rússia, ou hackers iranianos, tá? Então já tem os vilões já pra culpar. Pra jogar a culpa. E existem maneiras de você botar uma assinatura no ataque hacker que peritos vão falar, não, realmente veio da Rússia, mas às vezes não veio. Veio de outro lugar, né? Então, provavelmente, se isso acontecer, vai ser uma operação de bandeira falsa. Eu não tô falando isso que eu acho que vai acontecer. Isso é conversa que acontece no meio da inteligência internacional. Eles já estão meio que prevendo isso, que isso vai acontecer. Por quê? Vejam como é que eu acho que tudo é um grande teatro. E o Putin tá fazendo o papel do vilão e o Trump tentando fazer o papel de mocinho. Porque o polígono cibernético, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, ele foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial e o Sberbank, que é o maior banco russo. Os próprios russos participaram dessa simulação. Por que os russos têm a ver com isso? Por que os russos foram trazidos para essa simulação? Significa que essa galera meio que está combinando isso. Eles já estão meio que se preparando para isso. A gente não pode esquecer que em outubro de 2019 aconteceu o evento 201, Event 201, que foi um evento em que participou o Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins. É Johns Hopkins mesmo, tá? Para quem acha que eu tô pronunciando errado, não é John Hopkins, não. É Johns, tem um S, Hopkins. Essas três instituições fizeram uma simulação de uma pandemia chamada Evento 201 em outubro de 2019, simulando uma pandemia global causada por um coronavírus. E aí, no mês seguinte, em novembro, já estava começando lá na China. Em dezembro a gente ficou sabendo, né? Em janeiro eu avisei a todo mundo que ia virar uma pandemia. Fiz um vídeo dia 20 de janeiro de 2020 falando vai virar global. Sumi de cena, tava em São Paulo, fui pro meu refúgio secreto, desapareci. Lockdown. Em dia 27 de fevereiro teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Depois lockdown. E aí a galera com um negócio chamado Going Direct Plan, o governo americano ali, já com Trump sabendo que tudo que ia rolar, ganharam trilhões e trilhões de dólares com o famoso pump and dump. O que eles fizeram? Quando tudo caiu, compraram baratinho, vários ativos, inclusive Bitcoin. Bitcoin teve uma valorização de 3.000% depois dessa volta. E provavelmente eles vão fazer isso tudo de novo. Eles já sabem que algo dessa natureza vai acontecer. É por isso que grandes investidores como Warren Buffett nunca tiveram tanto caixa, nunca tiraram tanto dinheiro das ações e deixaram em dinheiro na mão para poder comprar tudo barato. Né? Não só o Warren Buffett, o Jamie Dimon do JP Morgan foi a primeira vez que ele vendeu ações do JP Morgan, começou em 2023, 2024. O Jeff Bezos tem vendido muitas ações da Amazon também. Então esses caras estão sabendo de alguma coisa, né? Não é por acaso que eles estão fazendo bunkers também, né? Mundo afora. Ou até tentando fazer bunker em Marte, né? Como o Elon Musk quer fazer. Então a primeira emergência que vai acontecer é uma emergência cibernética. Isso é o que as simulações falam, não fui eu que inventei. A segunda emergência, que pode parecer pouco provável, é uma emergência climática, que também está programada. A ideia é que eles vão dizer que durante a crise sanitária, em 2020, quando a gente teve uma redução da indústria, uma redução da circulação de automóveis, isso foi muito benéfico para o meio ambiente e de alguma forma vão aparecer dados dizendo que isso precisa ser feito de novo. Eles vão convencer as pessoas a ficar em casa para trazer uma melhoria para o clima. Isso aí vai fazer com que as pessoas também fiquem mais adestradas a entrar nesse sistema de tudo que você quiser vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Você não vai mais sair na rua, você vai fazer tudo a pé. Entra aquela ideia da cidade de 15 minutos, que você não vai precisar mais usar carro, nem combustível fóssil. É para fazer tudo a pé. O mercado fica a 15 minutos de distância, a escola a 15 minutos de distância. Então... vai ser essa segunda etapa. A terceira etapa é o grande reset mesmo. É um grande reset financeiro em que as moedas físicas serão finalmente substituídas por moedas digitais e eles vão trazer a possibilidade de fazer uma renda básica universal em cima disso. Porque
Dessa forma, você vai controlar que quem vai receber essa renda básica universal só vai receber se tiver pontos e adequado às regras. Então, exatamente. Os pontos viriam disso. Os pontos viriam disso. Tá falando mal do governo, tá não sei o quê. Isso, tá comprando muita carne, tá viajando muito de avião, emitindo gás do efeito estufa. Tá deixando pegada de carbono. Não, a gente vai reduzir teu token. Porque o grande reset, e aí tem um livro importantíssimo para quem quer estudar sobre isso, que é Covid-19 e o Grande Reset, que é do Klaus Schwab e do Thierry Malherbe. Esse livro, o próprio Klaus Schwab explica o que ele concebe como o Grande Reset. E o Grande Reset envolve o que ele já tinha falado nos livros anteriores, a Quarta Revolução Industrial e o capitalismo de stakeholder, que eu já expliquei várias vezes, quer que é melhor explicar novamente? Claro. Quarta Revolução Industrial é essa revolução que a gente está vendo da inteligência artificial, que ela vai trazer uma abundância de produtividade, mas provavelmente vai tirar o emprego das pessoas, aí as pessoas vão ter que depender da renda básica universal. Depender do Estado. Depender do Estado total, e aí como é tudo digitalizado, se você der um espirro fora da hora, eles travam o teu token. Eu não vou falar nem dinheiro, isso não é mais dinheiro. Isso já é um crédito de energia ou um token, né? O dinheiro acaba, né? É o fim do dinheiro completamente. E então... essa é a quarta revolução industrial, que antecede as outras três, que foi a primeira revolução industrial, a segunda e a terceira revolução industrial. O capitalismo de stakeholder, que o nome do livro em português é Capitalismo de Stakeholder. Eu achava melhor traduzir stakeholder, né? Stake é como se fosse eu tenho interesse nisso. E o holder é o cara que está segurando. Então, o stakeholder é traduzido como parte interessada. Então, você tem o capitalismo de shareholder, que é o capitalismo do acionista, que significa o quê? As empresas só têm responsabilidade com seus acionistas. Não tem como eu, se eu não sou acionista, participar da reunião e ficar dando pitaco. Fala, pô, tu não é acionista, por que você está participando da reunião aqui da empresa? Então, originalmente, a gente tinha um capitalismo de shareholder. A propósito do capitalismo de stakeholder é o seguinte, a empresa não deve responsabilidade só aos seus acionistas, mas todo mundo que é impactado pela empresa. Então, a empresa deixa de ter uma função ali privada de um direito comercial e passa a ter que ter uma função social. Ela tem que trazer bem para a sociedade. Só que dessa ideia de capitalismo stakeholder, o filósofo maluco lá que é o Curtis Yarvin, que é o mentor não só do Peter Thiel, mas do Elon Musk, a gente falou da outra vez, está criando um partido chamado America Party, e esse America Party, ele chamou para ser o mentor dessa ideia o Curtis Yarvin, que é o filósofo que trouxe aquela ideia do iluminismo sombrio, né, o Dark Enlightenment, e cria a ideia também do GovCorp, que é o governo corporação. Então a ideia desses caras é o capitalismo stakeholder não é mais não são mais os representantes eleitos que governam, são as corporações. Sim. Porque as corporações têm responsabilidade social. Isso parece lindo, mas com isso você está destruindo o conceito da democracia. A democracia é a vontade da maioria e a democracia representativa você escolhe seus representantes para te representar lá no poder executivo, no poder legislativo. Então, se você não tem mais isso, você tem um tecnato, ou a tecnocracia incorporada, que são as grandes empresas e os top de linha da ciência e da tecnologia governando. E que é aquele plano antigo do Joshua Norman Haldeman, que era o avô materno do Elon Musk, que no Canadá participava do movimento Technocracy Inc. E nesse movimento eles queriam a derrubada do sistema governamental e substituição pelo tecnato. E a galera foi toda presa por causa disso. O Joshua Haldeman foi preso, o avô do Elon Musk. Quando ele saiu, né, o movimento tecnocrático tinha sido extinto por causa disso, porque foi considerado subversivo, né? E eles criaram o Partido do Crédito Social. E a gente está falando de 1940. Por isso que eu digo pro pessoal, quem não conhece história tá fadado a repetir os erros do passado. Crédito social é uma ideia de 1940 e é uma ideia completamente elitista, completamente antidemocrática, que é uma ideia de que uma elite de 0,01% manda em tudo e a galera depende de uma mesada de energia, de uma esmola de energia. Não é nem de dinheiro, porque não tem mais dinheiro. Isso só não foi implementado naquela época, eles não tinham tecnologia para monitorar todo mundo. Agora já tem. Então essa ideia do tecnato, do movimento tecnocrático e do Partido do Crédito Social, hoje aparece aí como GovCorp, aparece como capitalismo stakeholder, aparece como quarta revolução industrial. E o mais impressionante é que o Donald Trump, que se coloca contra o Deep State, contra o Shadow Government, contra o pântano, né? Que ele fala, vamos drenar o pântano, né? Let's drain the swamp. Na verdade, ele e o Elon Musk, que se dizem inimigos do Fórum Econômico Mundial, estão fazendo exatamente a mesma agenda. Por isso que eu vejo como um grande teatro, né? Porque
ambos estão fazendo o quê? A substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do dinheiro por essa ideia de crédito, renda básica universal, quarta revolução industrial, capitalismo stakeholder, é a mesma coisa, só com outros nomes. O Curtis Jarvis chama de GovCorp, o cara vai chamar de capitalismo stakeholder, né? Pois é. Então, o problema é esse, que tanto progressista, capitalista, esquerda, direita, em cima e embaixo, existe uma agenda comum entre os dois, e não importa quem está no poder, essa agenda segue. E é uma agenda que é em desfavor do cidadão comum e em favor da manutenção das elites, né? E a retirada do meio de ação das pessoas de tentar trocar o poder. Você não tem mais ascensão social, você não tem mais acúmulo de patrimônio. Por que com um negócio desse, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, não acumula patrimônio? Inclusive porque esses tokens, e eu faço questão de chamar de token, não de dinheiro digital, esse token ele pode ter um prazo de validade. Imagina você ganha uma mesada de... E tem que gastar... Você tem que gastar até o dia 30. E tem que gastar naquilo que eles permitem que você gaste. Se você gasta com coisas que não são bem vistas, você então, perde crédito. Ou então ele quer que você gaste só num raio de quilômetros em volta da sua casa. Exatamente. Para promover aquela região. Você não pode gastar em outra região. Exatamente. Isso aí. Agora, essa semana eu vi uma matéria, tá até aqui no meu celular, mas não vou conseguir achar rápido. Supermercados que estão com preços dinâmicos. Você já viu isso? Vi isso. O número é digital, ele fica mudando, como se fosse o preço de uma passagem aérea. Ou como se fosse o dólar, né? Você já imaginou a flutuação, né? Já imaginou essa maluquice? Cara. Vamos supor que acontece um ataque cibernético. E aí volta a energia. Quando volta a energia, o pão que tava 50 centavos tá 50 mil reais. É rápido, né? Não deu nem tempo de você comprar o pão. Então, assim, a gente tá indo pra um cenário em que... Cara, um cenário assustador. Distópico, de filme de ficção, né? Distopia, exatamente. Só que eu tô indicando a bibliografia onde isso tá declarado. Você tem o livro Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, Capitalismo Stakeholder, do Klaus Schwab, Covid-19 o Grande Reset também, do Klaus Schwab. E aí a gente tem um livro que para mim fica bem explícito, porque o CEO da Palantir Technologies, que é o Alexander Karp, né, mais conhecido como Alex Karp, ele escreveu um livro chamado The Technological Republic. Então ali já está tudo que eles querem. E o que é interessante é que a proposta deles é o seguinte: os Estados Unidos precisa ser o capitão dessa nova fase. A gente não pode deixar o mundo multipolar vir à tona. Os Estados Unidos tem que continuar sendo a superpotência global. E para isso a gente tem que investir pesadamente na inteligência artificial e nas guerras. E a gente tem que ser um país de guerra. E aí o Peter Thiel, ele foi no Hoover Institute e deu uma entrevista para o New York Times, para o Ross Douthat, falando que ele é contra o anticristo, porque o lema do anticristo é paz e segurança. Porque lá em 1 Timóteo 5,6, a Bíblia fala, quando ele disser paz e segurança, virá repentina destruição. Então ele fala, a gente é contra paz e segurança, porque paz e segurança é o lema do anticristo. A gente quer guerra e insegurança. Olha o racional do cara. Aí o jornalista do New York Times fala pra ele, peraí, eu tô achando que você, com as suas empresas lá, com o Founders Fund, com a Palantir Technology, com o Mithril Capital, você que tá criando um contexto favorável pro anticristo aparecer, né não? Aí ele ficou assim, aí ele dá uma travada. Inclusive, eu tô achando muito estranho o Peter Thiel de uns anos pra cá, que eu acompanho ele desde a época lá que ele era sócio do Elon Musk no PayPal, que é da máfia do PayPal, né? Segundo a revista Fortune. Ele falava normal, ele tá gaguejando muito e dá umas travadas. Eu tô achando que esse negócio dele de querer viver pra sempre, que ele gasta milhões de dólares botando plasma de criancinha jovem na veia, pra tentar não ficar velho, ele tá todo deformado, tá com a cara toda murcha e tá pipocando, não tá conseguindo falar. Tem alguma coisa errada com esse cara. Quase que eu falei, você já botou um implante desse do Neuralink, teu colega Elon Musk, que vê a conexão aí que tá caindo, que ele dá umas... Qualquer hora que ele é confrontado, ele trava. Ele fica... ele tá com algum problema ali. Mas voltando, tá com algum probleminha. Voltando a falar da Rússia, o que estão falando desse mão morta, né? Que é esse esquema da Rússia você sabe da mão morta? Então, explica aí. Se não me engano, dá uma olhada depois aí, mas é um esquema dela contra-atacar mesmo sendo atacada meio automaticamente. Eu acho que você estava falando, né? Entendi, automatizando. Automatizando, é o sistema de contra-ataque nuclear russo que eu estava vendo aqui, né? Que é chamado o russo do juízo final, que é chamada de mão morta. E o lance que a gente tá falando dos submarinos nucleares, né? Mas tudo você acha que é... Eu acho que eles precisam elevar o nível de tensão global. E para você elevar o nível de tensão, você tem que ter um bicho-papão. E para isso eles estão criando esse caos, essa briga, né? Porque
quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ou fez uma missão de paz lá, né? Como eles falam, né? A primeira coisa que Biden fez foi retirar a Rússia do SWIFT. Pra mim, o Putin já queria isso. Será? Ele não apenas se preparou, ele queria. Por quê? Ele se retirando do SWIFT, ele fica blindado contra todas as sanções americanas. Ele se desvinculando do dólar. Então, pra ele é maravilhoso. Só que se o Putin monocraticamente chegasse pra Rússia e falar: eu agora nos retiro do SWIFT, o rublo ia cair 30%. Iam culpar ele. Não ia ter mais McDonald's lá, nem Visa, nem Mastercard. E eu falar: pô, você destruiu a minha vida. Só que agora, o que acontece? Não foi ele que tirou a Rússia do SWIFT, foi o Biden. Então, o pessoal: poxa, Putin, ficamos numa situação ruim. Ele fala: não posso fazer nada. Eles tiraram a gente, foram eles, não fui eu. É mais ou menos essa ideia do Kim Jong-un. Parque industrial. Vamos fazer lá. Inclusive, caminho contrário do que estava sendo. As telas dos iPhone, notícia de agora à noite, tá valendo agora. Até tudo Samsung, né? Não, o LG, as telas A tela do iPhone e do Apple Watch agora vão ser, em vez de ser fabricadas lá na China, vão ser fabricadas em Kentucky, nos Estados Unidos. Acho que da Samsung. É isso aí. The Barron Trump Collection pega todas essas histórias. Ali, ó, Viagens e Aventuras do Pequeno Barron Trump e o seu maravilhoso cachorro Bulger. Lê outra aí, Vilela, que você tá enxergando melhor, que eu tô com um monte de coisa na frente. Barron Trump. Barron Trump Marvelous Underground Journey. The Last President in 1900? Or 1900. Esse que é o mais interessante. Por quê? Ali são 3 livros. São 3 livros? São 3 livros. Isso aí é o Barron Trump Collection. Tá. Primeiro é Viagens e Aventuras do Pequeno Barron Trump e do seu maravilhoso cachorro Bulger. O outro é a maravilhosa aventura no subsolo de Barron Trump. E o The Last President. Esse é um livro que não tem nada a ver com a história. Cara. O The Last President, sabe qual que é a história? Que um cara que era um outsider da política de Manhattan, tudo se passa em Nova York, ele chegaria ao poder com uma plataforma populista. Só que aí o sistema, hoje o Deep State, não iria aceitar e isso ia gerar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Cara, a história do Donald Trump. Um outsider da política, que é de Manhattan, que vem com a plataforma populista. O maluco contou a história do filho do Trump e do próprio Trump em 1880, pô. Mano. Loucura, né? Aí é claro que a galera aí já é xaropagem, né? Lembrando, pessoal, eu sei que tem matérias, né, estudos que no Brasil diz que só 8% das pessoas no Brasil têm capacidade de ler, compreender e se expressar. Então, para você que tem capacidade de ler, compreender e se expressar, preste atenção. Quando é coisa que é história da carochinha, que é história de Tinkerbell, mula sem cabeça, eu aviso. Estou avisando agora, tá? Hashtag aí, atenção, histórias da mula sem cabeça. Quer dizer, essa parte primeira que eu vou falar é fato. Quando Nikola Tesla morreu, o governo americano escolheu um engenheiro do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para cuidar do inventário dele e descobrir se tinha alguma coisa ali que pudesse trazer benefício para a segurança nacional ou algum perigo para a segurança nacional. Coisas não feitas, projetos, ideias. Sim, porque o receio dos Estados Unidos é que isso caísse na mão dos seus oponentes e eles utilizassem esses conhecimentos do Nikola Tesla para fabricar. Ele morreu tentando fazer aquela energia Wi-Fi, né? E que o JP Morgan, que patrocinava, falou: não. Isso aí ninguém vai pagar mais conta de luz, todo mundo vai ser próspero. Não, eu quero controlar a galera, né? Pô, aí parou de dar dinheiro. O material foi designado por um professor do MIT que cuidou desse material. E aí, quando a opinião pública falou: achou alguma coisa legal? Eu falei: não tinha nada demais, não. Você acredita? Eu não acredito. Quem era esse cara? Você sabe que o nome do Donald Trump é Donald J. Trump, né? Donald John Trump. Você tira o Donald, era o tio dele, John Trump. John Trump, tio do Trump, era professor do MIT, foi o cara que pegou todo o material do Tesla. Aí os caras vão dizer que essa família viaja no tempo, por isso que tem a história deles em 1800. Aí essa é a parte da mula sem cabeça. Esse é o Tesla, né? É o Tesla. Na época boa, né? Quando ele morreu, ele tava meio deformado. E aí, a dele é bizarra, né, cara? Grotesco. Morreu sem grana e era pra ser rico pra caramba. Tomou calote, né? De um monte de gente e tal. Mas também você competir com aquela galerinha Thomas Edison é difícil também. Ele trabalhava pro Thomas Edison, né? Você competir com esses caras. Eu lembro quando eu tava no colégio, o professor falou um negócio que eu falei: cara, isso faz muito sentido. Eles falaram assim: cara, pega a época de Thomas Edison, você vai ver o maluco tinha
3.000 patentes. O cara criou a lâmpada incandescente, aí Graham Bell cria o telefone. Isso tudo no mesmo país. Ele fala, cara, não tem como não tem como esse país não virar uma potência. Olha os caras quantidade de gênio que tem na parada. Agora, já que a gente tá falando de filme, tem a ver com Tesla. Curiosidade também, né? O tio materno do Trump pega o material do Tesla e o Trump volta ao poder patrocinado pelo Elon Musk, que é o dono da Tesla. Umas coincidências estranhas, né? Mas aquele filme... Cara, que eu vou lembrar tudo do filme, não vou lembrar o nome. Aí é vacilo, né? O filme com Christian Bale e com o Wolverine lá, negócio de mágica, como é que é? O Grande Truque. O Grande Truque. Grande Truque. Filmaço, hein, do Christopher Nolan. Você lembra do... Pô, Christopher Nolan não brinca em serviço. Segundo melhor filme. O Tesla aparece. Sim. O cara tira aquela sacada em cima do trabalho do Tesla, ele vai atrás do Tesla pra construir a máquina, né? E é uma coisa tão simples, né? Mas isso que é interessante, você vê, o cara tentando desvendar a mágica do concorrente. Pô, o filme é antigão, né? Fala aí. O cara cria uma máquina de duplicar, né? Fazer um clone do... Não, existia uma competição entre dois mágicos. Só que um fazia um ato lá que era impossível de reproduzir. Que era com o irmão gêmeo, que era um homem duplicado. Que ele sumia num lugar e aparecia do outro lado atrás do teatro. Aí o maluco entrou num surto. Como é que ele faz isso? Aí ele foi procurar o Tesla e ele aprendeu com o Tesla como criar clones dele instantâneos. Só que ele matava os clones. Ele matava o... afogado. Putz. E aí... acho que não, ele matava ele. O clone sobrevivia, não era? Não, cara. Porque ele tá aqui. Ele caía na máquina de água... ia pra baixo, esse cara que era afogado. O outro que aparecia era o clone. Não ia se matar, né? Não, eu acho que ele deixava... Eu acho que o clone brotava ali na hora, entendeu? Tá. Ele matava o clone. E aí o Houdini não morreu assim, não. Não? Como ele Você sabe como é que o Houdini morreu? Não. Inclusive o Houdini... Que era o maior escapista. Cara, se você pega as fotos do Manly Palmer Hall... Manly Palmer Hall foi um grande Rosa Cruz e maçom que tem a maior biblioteca de esotérica dos Estados Unidos. Patrocinado por várias pessoas ricas, né? O Manly P. Hall novo é igualzinho o Houdini novo, cara. É mesmo? Idêntico, igualzinho. O Houdini, ele... Era aquela época do espiritismo, tava na moda, né? Que aí tinha as sessões espíritas onde o copo andava sozinho, as coisas levitavam e ele desmascarava os caras, né? Não, que ele era ilusionista, mágico, ele não, puxou um fio aqui e tal. Como aqui no Brasil, mentira. Pô, cara, não, é o Padre Quevedo. Padre Quevedo. Caraca, eu lembrei. Quebra meu dedo. Isso não existe. Você lembra da resposta do Henrique Cristo uma vez que ele deu no programa da Luciana Gimenez? Tava os dois? Tava os dois. Aí ele falou... Que embate, hein? Se você é Cristo, entorta o meu dedo. Entorta o meu dedo. Aí sabe o que o Henrique Cristo falou? Eu não, dedo impuro, não sei o que você faz com esse dedo. Ele saiu com essa, cara. Jesus ia falar isso. Dedo impuro. Dedo impuro, mano. Eu quero, sei que você faz com esse dedo. Padre Quevedo. Só que aí, cara... Se o Henrique Cristo for Cristo mesmo, eu vou estar na Bíblia como um dos apóstolos. Um dos evangelizados. Né? Errado. Eu fritei ele. Eu fui numa fritada. Você fritou? Na fritada lá no... fritei. Deu uma zoada nele. E ele ficou puto. Pô, blasfêmia, hein, cara. Total, eu vou estar na Bíblia como uns caras mal lá. Puxa vida, você ia estar meio que primo de Judas ali, né? Parente do Judas, né? Tá bravo, ainda bem que que eu falo que Jesus andou Jesus andou sobre as águas, a única coisa que ele consegue é andar no Tietê, porque lá é só merda, né? Aí é mais fácil. Aí ele ficou meio bravo. Pô, um dia deram... O excremento é você, não sei o quê. Pô, deram um pão, falaram, multiplica aí o pão, aí começou a cair pão do teto do estúdio lá, sacanagem, né? Sério isso? A galera sacaneava muito, né? A entrevista do Danilo foi legal, né? Pô, você só tem discípulo mulher, discípula? Não, ele falou assim, aceita um vinho? Ele falou assim, aceito. Aí ele trouxe 2 copos d'água. Transforma ele. Faz seus pulos, dá seus pulos aí, né, cara? Faz seu serviço aí. Cara, o Houdini... Mas hoje em dia eu acho que Jesus não ia transformar água em vinho. Não. Que ia transformar skin em cerveja, né? Não, ia fazer um Gatoradezinho, né? Fazer como é que é? Né? Aquele Guaraná natural. Pra dar um gás. Cara, o Houdini, na biografia dele, cara, você vê que teve algumas sessões espíritas que ele não conseguiu explicar, não. Sério? Ele não desbancou? Ele falou, essa aí tu me pegou. Claro que ele não vai reconhecer que era sobrenatural e falar, foi tão bem feito que só eu que não consegui descobrir. Não consegui. Mas o que ele tinha mania de fazer? Tem um filme que mostra isso? Não sei se é ele tentando
Tem documentários pra caramba. Tem... Aí, ó, esse é o Manly P. Hall. Se você pega o Manly Palmer Hall, que escreveu... Inclusive escreveu O Destino Secreto da América. Pra quem não assistiu, o programa que eu fiz aqui sobre sociedades secretas foi totalmente inspirado no trabalho de Manly P. Hall. O Destino Secreto da América. Depois acha o Houdini aí, mais o Houdini. Eles novos, assim, são... Tá parecendo até um pouquinho com o Salvador Dali. Era só botar um bigodinho, né? Bigode estranho. Botar um bigodinho ali. Cara, tu não sabe da maior, cara. Uma vez eu tava indo lá no consulado da Espanha renovar meu passaporte com meu pai, né? Aí meu pai era um encalhão pra caramba. A gente tava no elevador, tinha um cara com esse bigodinho, estilo Salvador Dali. Aí meu pai começou a zoar o cara. Aí, é o Salvador Dali? Ah, não. Você que é o Salvador Dali? O cara todo sério, não falava nada. Cheguei na Espanha, o cara era o cônsul, né? Falei, pô, acho que eu vou voltar outro dia mesmo. Ele não vai liberar meu passaporte, não. Ah, você quer passaporte? Né? Tô sabendo, vai renovar lá. Salvador daqui não vai deixar, não. Procura o Salvador de lá, né? Cara. Porque o dali não vai, não. Cara, falei, pô, aí você me quebrou, hein? Pô. Cara, o Houdini, ele tinha um negócio que ele deixava os caras dar soco na barriga dele. Que ele falava que o abdômen dele era super resistente. Ah, é? Deixava até boxeador vir, dar soco. Aí um dia, cara, no backstage de uma apresentação, um cara chegou pra ele e falou, posso... Olha lá, olha. Não parece? Não parece um pouquinho? Só, porque um tá de perfil, né? Então, parece um pouquinho. O cara chegou pra ele e falou, posso dar um soco no teu abdômen? Aí ele tava sentado, aí ele falou, pode. Na hora que ele foi levantar, ele nem tinha travado. contraído. O cara mandou um bombom, meu irmão. Explodiu o apêndice dele. E aí ele ficou com a dor terrível. Ele não sabia que tinha detonado o apêndice. Ele ficou minguando aí uns 3, 4 dias até que ele morreu. Por causa de um soco na barriga. Foi por causa disso? Foi por causa do soco na barriga. Puta coisa idiota. Houdini. O cara fazia coisas mirabolantes, né? Então, escapar, né? Voltando à amizade do Trump, né? Isso tudo por causa da amizade do Trump com o Musk, né? Pois é, não sei como ele chegou no A tua Houdini. sorte é que eu consigo puxar de volta, né? Mas o Houdini, eu não sei como foi até o Houdini. O Houdini, porque a gente tava falando do Tesla. Ah, tá. E a gente tava falando dos mágicos do filme. E lembra que... Acho que o Edward Norton lançou um filme de mágica nessa época também, da grande... Do... Como é que era o nome? O Ilusionista? O Ilusionista, né? Você vê que começa a sair um monte de filme de alienígena numa época, mas tem época que é filme de ilusionismo, mago. Tem época de descobrimento da América também. Sempre tem umas modinhas da época. Na época que saiu aquele Armagedon, saiu Impacto Profundo também, né? Então, tem essas modinhas aí. Vários filmes já pra galera assistir aí pra esse final de semana. Então, assim, essa eu acho que é fácil de achar, ó. Se você conseguir. Elon Musk PAC. PAC. Elon Musk PAC 5 milhões. O Elon Musk doou 5 milhões para um PAC do Trump lá, um projeto do governo americano para fortalecer os republicanos no Congresso e na Câmara. Recente agora. Pô, se eles estão brigados, o cara doa... O cara recebe 200 milhões de contrato, aí doa 5 milhões. Aí ontem... Acho que foi ontem ou antes de ontem, o que tá acontecendo? Essa história tá mal contada pra caramba. O Donald Trump, ele já tá há um tempo reclamando da violência em Washington, D.C. Falando que tá muito violento. Aí o que acontece? Lembra daquela galera do Palantir Geek Squad? Que era a garotada aqui do Departamento de Eficiência Governamental? Não sei se a galera lembra, né? O secretário do Comércio, Howard Lutnick, criou o DOGE, Department of Government Efficiency, e deu pro Elon Musk aparentemente resolver as maracutaias e desperdícios do governo. Só que, na verdade, que eu já contei pra vocês, né? Eu contei no início, antes de qualquer um falar sobre isso, eu tava falando, que o que eles estavam fazendo, na verdade, era instalar os aplicativos de inteligência artificial da Palantir Technologies para espionar todos os dados do governo americano e cruzar os dados. Por isso que hoje o cara tá com o meme do J.D. Vance no celular e ele não entra nos Estados Unidos. Cara, pô, como é que você sabe que eu tô com o meme dele no meu celular? Aí já... Aí pergunta pro Peter Thiel. Não podemos falar. Então... Ele pegou uma garotada de 19, 20 anos e mandava nas empresas públicas lá para demitir todo mundo. A garotada entrava lá, pegava o diretor lá da Receita Federal Americana, da IRS, e falava, senta aí. Aí o cara, quem é você? Ele, não importa, senta aí. Molecote, você tem 5 minutos para defender seu cargo. Se não conseguir defender, eu te demito. Ele falou, mas você tem poder? Tenho poder, pô. Então eles saíram invadindo os prédios todos, demitindo os caras. O mais famoso desses caras, do Palantir Geek Squad, um garotinho, eu esqueci, eu não sei o nome, não lembro o nome dele real, mas ele tinha um apelido que era tipo um negócio assim meio Kid Bengala. O apelido dele era Kid Bengala, algo assim, só que versão em inglês. E aí esse cara apareceu todo ensanguentado em Washington. Cadê ele, ó?
Não, isso é do... Nessa não. Essa é da doação. Essa aí é outra parada. Ó, sabe o que aconteceu, segundo eles falaram? Esse garoto, ele viu uma mulher sendo assaltada por vários caras em Washington e ele partiu pra cima dos caras sozinho, salvou a mulher, mas foi espancado, arrebentaram com o cara e virou um herói. Só que esse case desse garoto, que foi agora essa semana, deve ter sido domingo, levou o Trump a fazer uma publicação no Truth Social, a rede social dele que depois compartilhou no X, falando, ó, um garoto lá do DOJ, Departamento de Justiça Governamental, salvou uma senhora, ele quase morreu, mas foi um herói, porque, né, garantiu ali que a senhora fosse liberta e tal. Precisamos, então, federalizar o Washington, D.C. Então, o governo americano, o Poder Executivo, assumiu o controle da capital e o Trump mandar em Washington. Ele já estava querendo fazer isso há um tempão. Esse caso agora deu força. Aí o que acontece? Elon Musk pegou e compartilhou as publicações do Trump, elogiando o garoto, falou, meu garoto, meu funcionário do DOJ, e falando, concorda com o Trump, é isso aí, tá muito crime em Washington, precisamos federalizar Washington. Ou seja, agora parece que eles estão bem amiguinhos de novo, né? Então, só pra mostrando aí, né, do Amaury Júnior, né, que você tinha feito aí pra fofocas do poder, né? Não é o Amaury Júnior, é o... Ah, não, era aquele... Como? Nelson Rubens. Nelson Rubens tá vivo ainda? Não sei, hein? Esqueci. Acho que sim, hein? Não, vivo ele tá, mas não sei se tá na televisão ainda. Cara, não sei quem outro dia que eu falei... Ah, foi o filósofo Newton da Costa, que é um dos maiores filósofos do Brasil. Acho que ele morreu em 2022, sei lá. Outro dia eu falei dele, não lembro se ele tava vivo. Então, tem muita coisa rolando. Agora, se você quiser já ir pro nosso tema principal de hoje... Só uma pergunta estranha,